E o título do nosso encontro de hoje é Do Medo à Paz. Como ajudar nossos filhos a vencer a ansiedade com amor e fé. Não de qualquer maneira, com amor e fé. Nós realizamos um desafio ali, espero que todas tenham feito esse desafio. Foram 5 dias onde nós tivemos 5 práticas e durante esses 5 dias também tivemos oração e uma reflexão sobre a questão da ansiedade, não é verdade? E eu acredito que foi de grande valia para todos que participaram, que ali a gente teve várias reflexões e ferramentas, porque é a questão ali de agir também. A gente sempre ora, mas a gente esquece que nós precisamos agir, né? Oração sem ação, ela é morta. E antes de nós iniciarmos essa reunião do medo à paz, como ajudar nossos filhos a vencer a ansiedade com amor e fé, eu quero fazer uma oração. Peço que você, onde estiver, feche seus olhos e eleve seus pensamentos ao Senhor agora. Pai amado, aqui estamos presentes, aonde nós vamos trabalhar com a ansiedade. Pedimos que o Senhor venha habitar em nosso coração e tira todo o medo que existe em nós, né? Medo do futuro, medo das coisas que podem acontecer. E eu peço que o Senhor venha conduzir cada minuto, cada segundo desse encontro. Em nome de Jesus, amém. A ansiedade, ela é um grito da alma, que ela pede segurança, né, para os pais. E nós, pais, somos usados por Deus para que nossos filhos sejam ouvidos. Mas muitas vezes nós estamos tão ocupados com a demanda do dia a dia que acabamos não ouvindo nossos filhos como eles precisam. E hoje nós vamos ter técnicas aqui para que a gente aprenda a ouvir realmente, ouvir com o coração, sem julgamento, que não é nada fácil, mas é possível desde que a gente venha trabalhar com isso. Ao final deste encontro, eu vou passar para vocês uma ferramenta bem legal para criar uma conexão com o seu filho adolescente, para que você consiga ali realmente ouvir com o coração. Só vou dar uma olhadinha aqui como que tá. A princípio a gente ia fazer um encontro às 9 horas da manhã, mas daí o pessoal votou ali, ficamos para as 8 horas e tá tudo bem, né? Vamos prosseguir aqui. E eu quero trazer um dado aqui para vocês, muito importante sobre a questão da ansiedade. Segundo a Folha de São Paulo, a ansiedade entre as crianças e jovens superou a dos adultos pela primeira vez no Brasil. Isso foi em 2024. Então eu vou passar esse link para vocês depois no grupo. É muito interessante, porque lá tem outros tipos de doença, como a depressão, tem tem a questão da autolesão também, que a gente comentou no primeiro encontro. E lá tem esses números todos, então eu vou passar para que vocês observem. Também tem aqui do G1 que eles fizeram uma reportagem sobre isso, eu vou passar ali para vocês. E é um tema que a gente precisa de atenção, né? No entanto, o adolescente, ele é ansioso porque muitas vezes ele vive num ambiente ansioso. Então, como que é o ambiente que a gente está proporcionando para os nossos filhos? Nessa reportagem da Folha de São Paulo, o principal vilão ali foi os smartphones, e foi logo após a pandemia. Então, ali na pandemia, a gente tinha um cenário das pessoas ficarem o tempo todo com reportagens ali de uma pandemia que estava acontecendo. Ninguém sabia como que era o vírus, daí começou pessoas morrerem e tinha pessoas que ligavam a TV e ficavam o dia inteiro com aquelas informações. Então, nós ainda colhemos resquícios da pandemia, né? E isso atingiu muitos jovens, né? Muitos jovens tiveram esses problemas da questão de ansiedade e ano passado eles superaram os adultos. E eu quero trazer uma palavra para o coração de cada um que aqui está,
Em Filipenses 4:6 vai falar: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então a gente iniciou com uma oração e eu quero que vocês guardem esse versículo no coração, né? Não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então a gente aprender a descansar no Senhor. E lá em 1 Pedro 5,7 vai falar: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então a gente crê que o Senhor cuida de nós em todas as circunstâncias. E o que é a ansiedade? A ansiedade muitas vezes é um medo do futuro, principalmente nos adolescentes e nos jovens. Eles têm aquela cabecinha que eles precisam terminar o ensino médio e já saber em qual profissão que eles vão estar, né? Na verdade, eles têm a sensação de sufoco, a pressão, muitas vezes de professores, de pais, de colegas, ficam presos em acontecimentos do passado, né? Que gera o que acontece? Quando eles ficam presos em acontecimentos do passado e com medo do futuro, tem uma desconexão. E essa desconexão gera aquela questão da ansiedade. E qual que é o nosso papel? O papel dos pais. O que eu vou fazer quando meu filho está com ansiedade? A gente precisa aprender a escutar sem criticar. Validar os sentimentos, não o comportamento. Muitas vezes a gente fala: mas por que você tá assim, desse jeito? Nem é pra tanto. No entanto, aquela dor realmente é real. Não é porque a gente já passou aquela fase, né, do medo das provas, medo de ter que ficar de recuperação, é que não é real, né? Para nós hoje, com a consciência de adulto, com os recursos que a gente tem, pode ser que seja mais tranquilo, mas a gente precisa voltar na nossa época. Como que a gente se sentia com essas demandas que surgiam? Evitar frases como isso é frescura, né? Não tem nada a ver, pra quê? Não é pra tanto. E gerar segurança emocional, né? O que nós pais podemos fazer é gerar segurança emocional aos nossos filhos. Mas como fazer isso se muitas vezes nós estamos desestabilizados emocionalmente? Como que eu vou gerar segurança para o meu filho se nem eu tenho uma segurança emocional? Me conhecendo, nomeando, né? Eu trouxe ali num dos desafios em que a gente não é ansioso, nós estamos ansiosos e estamos ansiosos pelo quê? Né? Um dos nossos desafios é nomear a tua ansiedade. Sinto-me ansioso quando tenho uma prova para fazer, sinto ansioso quando não consigo falar com o meu filho, sinto ansioso quando tenho uma viagem para fazer. Então é nomear por que eu me sinto ansioso, trazer trazer esse recurso, né? E qual que é a estratégia? Quais são as estratégias que nós podemos ter e gerir ali? Criar uma rotina em casa, né? Essa questão de deixar as coisas acontecerem. Eu agora tô autônoma, né? Trabalhando só na questão da terapia, então fica muito tempo, né? Procuro sempre estar fazendo os atendimentos na parte da manhã, mas a gente aprender a gerenciar esse tempo, porque parece que você tem muito tempo, mas quando você não gerencia, esse tempo fica escasso. Então, criar essa rotina, ter conversas diárias e afetuosas, né? Tem muitas famílias que nem conversam com os filhos. Chega ao final do dia, nem uma boa noite vai dar. Então, ter esse costume de criar esses momentos, nem que sejam momentos breves, mas sejam afetuosos. De dar um abraço antes de dormir, desejo que você tenha uma boa noite, de orar junto, não orar só pelo filho, mas orar junto, né? Nem que seja uma oração rapidinha.
e ter esses momentos, nem que sejam breves, mas sempre ter, porque infelizmente muitas famílias só vão ter momentos juntos no final de semana, e é muito pouco. Moram junto, mas praticamente nem se veem, não é verdade? E incentivar a ter pausas, né? Durante o dia ter as pausas para respirar, para orar, para conversar, para ter um momento ali de leitura, trazer algo ali que vai ser bom na rotina. E ter tanto os pais quanto os filhos ter versículos âncoras. Esses dias numa aula que eu estava tendo com os jovens, eu trouxe essa questão de termos versículos âncoras para que a gente se proteja espiritualmente, né? E um versículo âncora que eu vou deixar aqui para vocês é o Salmo 56:3, que fala: em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. E daí tem também aqueles lá: não andei ansiosos por coisa alguma, e entre outros, né? Qual é o versículo âncora que você precisa trazer para o teu dia a dia, para a realidade que você vive hoje? E uma ajuda espiritual, né? Tanto para a gente quanto para os nossos filhos. Trouxe aqui a questão de orar junto, não apenas para eles, né? Ter esse versículo de companhia, escolher um versículo de companhia da semana. O que os pais podem fazer? Deixar cartinhas de encorajamento no quarto, na mochila. O filho vai fazer uma prova difícil, colocar: olha, eu confio em você, você é muito inteligente, você é vitorioso, algo assim. Trazer essas declaraçõezinhas, né, esses bilhetinhos. E a gente sempre se conectar com a nossa adolescência. Como era a nossa adolescência, né? Eu até fiz uma enquete ali no Instagram, que quem te acolhia quando você se sentia ansioso. E muitas pessoas ali responderam que ninguém. Algumas tiveram o privilégio da mãe acolher. Mas lembrando da minha adolescência, eu nem sabia o que era ansiedade, né? Não tinha esse entendimento que hoje eu tenho. Então, outros sentimentos como medo, como a raiva, eram passados despercebidos por nós, né? Porque nem nossos pais sabiam sobre isso. A gente simplesmente vivia. Eu até tô fazendo um e-book agora junto com umas colegas. O plano é transformar em livro físico, onde fala terapia com um propósito, né? Unidas por um propósito. E nesse e-book eu conto a minha história, vocês vão poder conhecer um pouquinho a minha história, onde eu trago que eu era totalmente desconecta com a questão de emoção, desconecta com muitas coisas. Fui mãe na adolescência, eu vou trazer ali, explanar, e muitas situações que eu passei, situações bem difíceis ali. Tanto é que essas situações me levaram a criar o grupo Atalaias de Cristo, me levaram a fazer esses desafios. Todos os desafios que eu coloco ali no grupo, eu pratico também, né? Todos eles eu pratico com as minhas filhas, e eles têm me ajudado a me conectar mais com o emocional das minhas filhas, aprender a não julgar, aprender a acolher. Então eu estou ajudando o grupo, mas estou também me ajudando, né? Ajudando a minha família, ajudando nesse relacionamento. E chegou um momento da minha vida que eu estava desconecta emocionalmente das minhas filhas, porque eu estava só replicando as coisas que eu aprendi da minha mãe. Hoje eu entendo, né, que ela deu o que ela tinha para dar, e eu estava nesse lugar. E com o processo terapêutico, com o conhecimento também da palavra de Deus e com o esforço, porque muitas vezes a gente vai querer que surja o sentimento. E o amor que eu trago lá no grupo é um amor incondicional. Independente do que teu filho faça, você amá-lo. A palavra de Deus nos ensina isso. A palavra de Deus fala: amai os vossos amigos, mas também os vossos inimigos. E algumas vezes nossos filhos vão ser os nossos inimigos, eles vão nos contrariar. E é aquela história: o ferro se afia com o ferro.
né? Então, assim, muitas vezes é fácil amar aquele filho que é bonzinho, que faz tudo que você pede, mas aquele que te contraria, aquele que vai, né, bater de frente com você, aí exige de você um amor incondicional. E nos desafios do grupo a gente tem aprendido sobre a questão do amor incondicional. E é o amor que constrange, é o amor que vai trazer mudança, sim, tanto para você quanto para a vida do teu filho, porque vai ensinar a refletir, né? E é esse amor que eu trago ali nos desafios. E esse desafio específico foi de ansiedade, mas nós tivemos o de conexão. Logo, logo a gente vai ter um devocional na questão de ansiedade. Também estou fazendo um e-book ali que vai ter mais de 50 ferramentas para profissionais e para os pais. São 50 práticas ali terapêuticas, junto com devocionais diários. Você vai poder escolher temas. Estou quase finalizando. E vai ser assim, eu acredito que vai ser uma bênção na vida de muitas famílias, se colocado em prática. Porque não adianta, eu sempre falo que a terapia é igual você pagar uma nutricionista. Ela vai te acompanhar, vai pedir os exames e vai te passar ali uma receita, algum plano alimentar. O resultado vai depender de você seguir. Assim como esse e-book. Tem 50 práticas nesse e-book. São várias práticas ali, são para conexão, tanto de pais como profissionais, é para questão do uso exagerado, excesso de telas, namoro precoce, questão da ansiedade e tantas outras coisas. Tem um devocional ali para você conseguir fazer com o teu filho. No entanto, ele sem ser colocado em prática é só mais um e-book que você vai comprar de repente, imprimir e deixar lá largado, ou só comprar e ler algum pouquinho, não faz sentido. Então, assim, se colocado em prática, né, nem que não consiga ali seguir todos os dias, mas fazer um que faça sentido, você vai ver a diferença. Logo após esse encontro, eu vou passar uma ferramenta para vocês verem como que é, mas também se eu passar essa ferramenta e você não aplicar, não vai ter como você saber se realmente vai fazer sentido ou vai fazer a diferença. E é uma constância, não é eu aplicar hoje e querer que um milagre aconteça amanhã. Esses dias eu fiz um curso e eu achei muito interessante e eu já tinha escutado isso, que o preço do reparo, ele é muito maior do que o preço do cuidado. Então, se a gente tem algum filho na adolescência que tem alguns comportamentos desafiadores, é porque a gente não investiu ali na infância. Eu tenho esse entendimento, eu sei por qual motivo eu enfrentei desafios na adolescência das minhas filhas. Então, eu preciso trabalhar com o preço do reparo, que vai exigir muito mais de mim, né? Na verdade. Então, se você tem um adolescente que está sendo desafiador, não desista, né? Mas saiba que você vai ter que se aplicar. E se você tem um filho que é ainda criança, não chegou aos 7 anos de idade, comece a dizer não, comece realmente a impor ali a tua autoridade, comece os limites desde já, porque é nessa primeira infância que ele precisa saber sobre a questão de limites. E vamos continuar aqui. E eu já vou fazer com vocês o nosso exercício. Mas eu quero trazer algo aqui para vocês. Pais firmados em Cristo criam filhos que aprendem a descansar. Então, primeiro, a gente realmente está firmado ali em Cristo, realmente se entregar, realmente cuidar, na verdade. E esse exercício, agora eu vou pedir para que vocês peguem um caderno, uma caneta. Vocês vão escrever. Quem me deixou o e-mail lá, eu vou mandar o exercício pelo e-mail.
tá? Aí vocês vão poder acompanhar e vocês vão fazer juntamente com os filhos de vocês. Como que vai funcionar? Vocês precisam conversar, falar, olha, eu quero fazer uma prática aqui com você, mas precisa ter tempo. Eu realizei esse exercício com a minha filha, foi muito bom. A gente teve uma conexão bem legal ali. E aonde você vai aprender a desenvolver a escuta, você escutar sem julgar, e o teu filho também vai ter que desenvolver a escuta, escutar sem criticar. Como que vai funcionar? Vocês vão responder essas 3 perguntinhas, né? Já vou passar qual que é essas 3 perguntinhas. E quando vocês responderem numa folha, vocês vão trocar. Aí o teu filho vai ler o que você respondeu e você vai ler o que teu filho respondeu. E aí vocês vão pegar um cronômetro do próprio celular e daí vocês vão escrever ali, vão colocar ali 10 minutos e cada um vai falar sobre aquilo. Só que não pode ser interrompido, não vai ter explicações nenhuma. Se é a minha vez, eu sou mãe e tô falando, meu filho não pode me interromper. Se é a vez dele, você não pode interromper. Você não pode falar, mas é porque eu gosto. Não, ele vai falar. Quais que são as perguntas? Anotem aí. Primeira pergunta. Eu me sinto... Aí você vai escrever. Eu me sinto preocupada quando eu não sei com quem você está. Eu me sinto muito brava quando você não enche a garrafa de água. Eu me sinto triste quando você me responde mal. Aí você vai escrever aqui. E teu filho vai escrever. Eu me sinto ansioso quando eu não sei para onde a gente vai. Eu me sinto desvalorizado quando você me cobra demais. Então, é ele que vai escrever, ok? A pergunta 2. Vocês vão receber no e-mail se fizerem o cadastrinho lá. Caso não tem como, né? Quem fez o cadastro vai receber, ok? Pergunta 2. Eu gostaria que você soubesse. Eu gostaria que você soubesse que eu te amo, mesmo quando eu não demonstro. Eu gostaria que você soubesse que eu me preocupo com você. E o filho também. Eu gostaria que você soubesse que você é uma mãe incrível. Eu gostaria que você soubesse. Aí pode vir algumas confissões. Então, esse é o momento. Ele vai escrever e vai dar para você ler. E depois ele vai explanar, vai falar sobre isso em 10 minutos. Durante esses 10 minutos, ele vai falar e você vai ficar apenas ouvindo. O celular vai ser somente para cronometrar. Até desligue a internet para que nada atrapalhe esse momento de vocês, tá bom? E o 3 é eu sou grata. E ele, eu sou grato, e vai escrever. Eu sou grata por ter você em minha vida. Eu sou grata por ser sua mãe. Eu sou grata por esse momento. Eu sou grata por você se abrir comigo. Amém? E esse exercício é um exercício de conexão. É um exercício que vai deixar você mais próximo do seu filho. E foi muito gostoso. Eu fiz esse exercício e pude saber coisas ali que até então eu não sabia, né? Por exemplo, a minha filha, ela acha que eu sou muito distante porque eu sou colérica e ela é sanguínea. Então, assim, ela é muito do abraço, ela é muito do aconchego, ela fala bastante. E tem vezes que eu fico realmente no mundo de Nárnia. E essa questão da linguagem de amor também, a minha linguagem não é o toque, a minha linguagem é serviços. A gente acaba dando ali ela não se sente amada e eu também não me sinto valorizada. Porque, né, não faz as coisas, né, não enche, por exemplo, a garrafa de água. E ela não se sente amada por conta da questão que eu não tenho tanto esse toque, tanto esse carinho, tanto esse afeto. Mas é algo que as duas podem trabalhar. E eu tenho trabalhado, tenho abraçado
mesmo sem sentir aquela vontade de abraçar. E é gostoso quando a gente se propõe a fazer algo novo pelo outro. O amor incondicional é isso. É você abrir mão das tuas vontades, das tuas necessidades para acolher o outro, né? É amar incondicionalmente, fazendo coisas que às vezes te desagradam, mas eu abro mão aqui para poder ganhar um pouquinho ali, né? E o afeto dos nossos filhos, eles não precisam nos amar. Muita gente fala assim, não precisa me amar, basta me respeitar. Ok, mas a gente precisa entender que quando o adolescente ele cresce, ele vai virar adulto, ele vai ter a vida dele. E a adolescência é um período muito curto, é um período intenso, que parece que não vai passar, mas é muito curto. Depois da adolescência vem a idade adulta. Eu preciso cultivar o meu adolescente para que eu possa ainda ter a conexão emocional com meu filho quando ele for adulto. É forte isso, né? Eu vou ter um adolescente ali dos seus 12 aos seus 15, 16 anos, quando ele faz 18 anos, ele voa. Que é para acontecer isso, não é verdade? Então, assim, a gente não precisa ficar refém dos caprichos dos nossos filhos, porém nós precisamos nos posicionar como atalaias, olhando aonde a gente pode cultivar o carinho, aonde a gente pode cuidar. Se eu posso cuidar, se eu posso amenizar uma ansiedade do meu filho, por que eu não vou fazer? Porque eu quero ser a dona da razão? Então, vamos sondar o nosso coração. Nessa prática que eu trouxe para vocês, eu vou passar ali no grupo Atalaias. Façam. É um dos desafios, é um dos exercícios que vai gerar conexão com o seu filho. Vale a pena para que a gente aprenda realmente a escutar os nossos filhos e assim a gente ser ali ligado emocionalmente com eles, para que quando eles não estiverem mais tão próximos de nós, eles consigam levar com eles os nossos ensinamentos. Amém? Então, é esses exercícios que eu vou passar ali para vocês. Lembre-se sempre de escutar os seus filhos sem criticar, validar os sentimentos, evitar frases como isso é frescura ou não tem nada a ver, gerar segurança emocional, né? Observe sempre, valide sempre o sentimento e não o comportamento. Eu já trouxe isso em um encontro. E comece, né, pelo básico, pelo simples, né? Respira junto com teu filho. Vamos fazer um exercício de respiração. Vamos fazer uma oração. Pai, eu entrego ele a teus pés. E é isso, né? Nosso segundo encontro, Atalaias de Cristo, do medo à paz com Jesus. Não tem como não ter paz, né? Ele é a paz que excede todo o entendimento. Que a gente venha buscar isso dentro da gente. Eu espero que vocês estejam gostando dos nossos desafios. Eu espero que esses desafios estejam fazendo sentido para vocês. Logo, logo nós vamos ter um devocional de 7 dias. E agora eu quero fazer uma oração para que a gente possa encerrar, tá? Feche seus olhos aonde você está. Pai querido, neste momento, eu quero te agradecer e te louvar. Porque o Senhor tem derramado a tua paz sobre nós, porque o Senhor tem derramado o teu cuidado, porque o Senhor tem nos ensinado em meio às turbulências do dia a dia. Pai, ensina-nos a ser pais melhores para os nossos filhos e derrama a tua paz mesmo em meio ao medo, Pai. Que nós possamos confiar que o Senhor cuida de todas as coisas e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que buscam ao Senhor. Te agradecemos e te louvamos por essa oportunidade e pedimos que o Senhor continue conosco. Amém. Amém. É isso aí. Um beijão. Até a próxima. O que você quer, dona? Beber água. O que você achou dessa roupa aqui?
Bonita, é melhor, mais confortável que o vestido.